Muito bom dia, amados irmãos, Deus nos abençoe. Bem, hoje nós vamos ouvir parte da palestra nos trazida pelo pastor Adriano Ians, no dia 27 de fevereiro, quando esteve conosco aqui em Goiânia. Então nós vamos reproduzir aqui parte da sua pregação e amanhã estaremos reproduzindo a segunda parte da pregação. Nós resolvemos fazer assim pelo fato de que é mais longo, né? E sempre a gente traz pela manhã uma pequena palavra, e para ficar mais fácil para os irmãos ouvirem, nós vamos reproduzi-la toda, mas em duas partes. Que sejamos abençoados, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Saudações em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a oportunidade, Pastor Júnior, o convite e a confiança, né? Nessas horas difíceis, e a oportunidade de estarmos aqui juntos. Eu quero apresentar a minha família, os que estão comigo, a minha esposa, a irmã Ruth, a Rebeca. Conforme eu for falando, vocês vão ficando em pé. Tá lá na porta, lá. Isso. A Raquel tá lá na porta também. A Esther participou aí da escolinha, né? Graças a Deus. E a Aline, minha sobrinha, muito recomendada pelo meu irmão. Ele diz: cuida bem da minha filha. Então o irmão Fernando está assistindo aí, nós estamos cuidando, viu? Fica tranquilo. E o irmão João Batista Lopes, que está também conosco. Deus abençoe vocês. Os que cantam aí, pode procurar os irmãos aí para cantar no culto da noite, né? Hoje à noite, amanhã à noite, pode assentar. Fiquei muito feliz de ver o irmão Paulo, a irmã Elaine também, né? Deus abençoe vocês. Já foram apresentados, né? Deus abençoe vocês. Eu creio que nós teremos aqui um tempo maravilhoso. Deus abençoe os irmãos em Curitiba, em Blumenau, Araucária e aí no Vale do Ribeira, né? Juquiá. Que o Senhor continue vos abençoando. Estão acompanhando aí pela internet, o nosso canal também está retransmitindo essa programação. Gostei muito dessa introdução, me senti muito em paz, por conta, parece que os assuntos vão se encaixando. Eu lembrei-me, Pastor Júnior, da escritura de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de covardia. Esse povo não está com espírito de covardia, de medo, de vergonha, mas de poder, amor e equilíbrio. Que palavra tremenda essa. Eu quero que você abra a escritura em Joel 2, nós vamos ficar em pé. Joel capítulo 2, uma escritura bastante conhecida, não é? Versículos 28 até o 31, e depois nós vamos para Atos 2, mas primeiro vamos ler esta. Joel 2, 28. E acontecerá que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Atos capítulo 2, também bastante conhecido, os versículos 12 até o 21. E Atos 2, 12.
E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, isso com a descida do Espírito Santo, né? Dizendo uns para os outros: o que significa isso? E outros, zombando, diziam: esses homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Deus, até aqui o Senhor já tem nos ajudado. Se estamos de pé, não é por nós mesmos. Quando olhamos as montanhas que temos transposto pela fé na Tua palavra, isso não é mérito nosso, isso é dom de Deus. É o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor quem tem sustentado esses obreiros, é o Senhor quem tem sustentado estes irmãos, esta igreja, esses irmãos espalhados pela nação. É o Senhor. Por isso agora, qualquer ser humano pode ler essa Bíblia, mas precisa sim do Espírito Santo abrindo o entendimento. Os próprios discípulos precisaram ter o entendimento aberto. O apóstolo Paulo orava a Deus na carta aos Colossenses que a igreja fosse cheia do conhecimento de Deus, e que esse conhecimento de Deus possa preencher o nosso ser, que nós possamos compreender, que nós possamos realmente ter o entendimento aberto para estas coisas tremendas que o Senhor há de fazer no meio do teu povo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, unja-me também com teu Espírito, com a unção do Espírito, que não sejam apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que também haja a demonstração do Espírito e de poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Desde o primeiro momento que aqui cheguei, hospedando ali na casa do irmão Macedo, também aproveito a oportunidade para agradecer e que Deus recompense o irmão Macedo, sua família, não é? Por tudo que tem feito por nós ali. Mas eu comentava com os irmãos ali ontem como dá para sentir uma atmosfera sobrenatural. Algo está se movendo para acontecer. Estamos em grande expectativa. Eu não sei quando. Pode ser nesse feriado. Pode ser que ainda esteja por vir, mas que algo vai acontecer. Eu creio de coração. Porque a Escritura que nós lemos deixa claro que há uma promessa à igreja. O pastor Júnior falou isso. Uma promessa dada à igreja. O apóstolo Pedro, quando esta manifestação, quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, ele atribui aquela manifestação a cumprimento da profecia de Joel. E nós vamos entender que realmente ele estava correto. Aquilo estava acontecendo, cumprindo a profecia de Joel. Mas quando nós lemos a Escritura e que Pedro cita ela, grande parte das palavras da profecia de Joel, Pedro vai repeti-las no dia de Pentecostes. Mas há detalhes aqui que deixa muito claro que há uma promessa, que também é específica
para o tempo do fim. Certo? Porque o sol não se converteu em trevas ainda. Isso é para o fim. A lua se converterá em sangue. Isso é para o tempo do fim. Quando a gente começa a ler, e depois vocês podem ler o capítulo 2 inteiro de Joel, você vai ver coisas tremendas. Porque as características que nós vemos nesse texto cumpriu em parte no dia de Pentecostes, mas há uma etapa para cumprir no tempo do fim. Quando nós vamos, eu quero que você acompanhe em Joel 2, no versículo 23, eu quero que vocês tenham paciência comigo, nós estamos reaprendendo a pregar, né? Glória a Deus. E eu gosto de ir devagar, para que todos possam compreender bem, principalmente em uma escola dominical, é uma escola bíblica, é uma escola de ensinamento. Provavelmente a gente não vai encerrar esse assunto hoje, e o que ficar de hoje nós concluiremos na segunda noite. Joel 2, 23. Na tradução, eu vou citar aqui a tradução Almeida, Revista e Atualizada. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Em algumas traduções, você vai encontrar escrito as primeiras chuvas e últimas chuvas. E é interessante, eu quero que você entenda um pouquinho do conceito dessas chuvas. Eu sei que muitos já estudaram sobre isso, mas Israel, ele não tinha um sistema de irrigação como existe hoje. Israel dependia para a agricultura em todo momento das chuvas. Ele dependia de Deus totalmente. O irmão estava falando que aqui em Goiânia havia, pelo menos no passado, períodos, não é, chuvosos que eram muito característicos em determinadas datas, em determinados meses. Israel tinha isso, existia um período de chuva que acontecia no outono, que era chamado a chuva temporã. Eram as primeiras chuvas, era uma chuva mais suave, e ela servia para preparar a terra. Ela preparava a terra para o plantio. Quem trabalha na agricultura sabe como a chuva, na hora certa, pouco antes da colheita, não no dia da colheita, porque aí o dia da colheita você precisa de bom tempo para colher, não é? Mas quando ela cai no tempo certo, isso faz com que o grão cresça e esteja pronto para a colheita. Assim acontecia. Isso era normal, isso era parte do dia a dia de qualquer homem em Israel que trabalhava com agricultura. Eles sabiam, eles conheciam essa linguagem. Por isso Joel vem com a profecia e diz: alegrai-vos, filhos de Sião, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Quer dizer, não mais e nem menos, mas na medida certa. Ele fará descer como outrora a chuva temporã, ou as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Tremendo isso, não é? Quando eu entendo que as últimas chuvas são muito maiores do que as primeiras, quando eu entendo que a chuva final, ela vem em mais abundância, eu fico de cá pensando: Senhor, que nós estejamos prontos para o que está por vir. Porque se as primeiras chuvas, que eram mais suaves, moveram a igreja para um plantio da palavra e abalaram o mundo inteiro, a força da igreja primitiva, você acha que é difícil hoje, gente? É porque você talvez não estudou o contexto que viveu a igreja primitiva. A igreja primitiva desafiou um dos maiores impérios que já existiu, que era o Império Romano. A igreja primitiva foi contra uma das maiores forças intelectuais da história, que são os gregos. Até hoje se estuda os gregos, filósofos que são famosos até os dias de hoje.
A igreja primitiva levantou-se contra o maior sistema religioso que existia. Não é brincadeira. Você tomar uma posição por Deus contra um sistema que nasceu com Moisés e vem por séculos e séculos e séculos. Você nasceu, cresceu, foi doutrinado a vida toda naquilo. Você se levantar contra aquilo. Eu imagino como se sentiu Saulo quando ele cai do cavalo. Eu tenho sentido um pouquinho do que é isso. Você tem sentido um pouquinho do que é isso. Aquilo, ele diz, aquilo que eu tinha por lucro. É claro que ele não está falando do lucro financeiro, de dinheiro, de riqueza. Depois o texto bíblico vai dizer que ele era zeloso, fariseu de fariseus. Ele diz, olha, eu sou da tribo de Benjamim, se não me engano, circuncidado ao 8º dia. Em outras palavras, eu tenho uma linhagem perfeita. Vocês acham que vocês podem se gloriar? Eu muito mais. Realmente ele podia bater no peito e dizer, olha, eu era zeloso, eu realmente podia dizer que eu era, permitam-me que isso não soe um sacrilégio, né? Mas numa linguagem dos jovens aí atual, eu posso dizer que eu era o cara. Mas aí aquilo tudo que eu tinha como ganho, eu reputei por perda, por esterco. Para quê? Para ganhar a Cristo. Ai, glória a Deus, aleluia! Que brado de vitória! É para ganhar a Cristo que você abre mão de tudo para ficar com a palavra. Se você não negar pai, mãe, família, por amor de mim, disse Jesus, você não é digno de mim. Todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Sofrer o vitupério de Cristo, graças a Deus por Ele nos achar dignos. Aqueles discípulos levaram a surra, não é? Eles foram interrogados. Pense num povo que apanhou, literal, não era só palavras, não, eles realmente apanharam. Depois tudo dolorido, tudo cheio de vergão, de calombo no corpo. Eles saíram reclamando, pastor Júnior, eu sou vítima, Não, a Bíblia diz que eles se alegraram, eles saíram regozijando de serem achados dignos de padecer pelo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, dá glória a Deus porque você é digno de padecer pelo nome de Jesus Cristo. Que privilégio esse! Desde que tudo isso começou, eu sempre tenho orado, Senhor, deixa eu estar perto. Eu não quero ser o cara, não. Eu só quero estar perto de onde o Senhor estiver fazendo alguma coisa. Deixa eu ser o servente. Deixa eu fazer alguma coisa que ajude, mas que esteja perto aonde o Senhor está derramando suas bênçãos. E eu realmente tenho orado por isso. Você tem orado por um reavivamento? Amém. Aleluia! E eu começo a ver Deus respondendo às orações. Quando tudo começa a vir a turbulência, parece que algo lá dentro falou. Você não queria estar perto? Você acha que vai ser de graça? Você acha que vai ser só mil maravilha? Você sabe o que é sofrer pelo nome de Jesus Cristo? Você sabe o que é sofrer pela palavra? Eu penso, até agora eu não sabia. Eu sofria por homens, eu sofria por sistemas, mas pela palavra, agora estamos sabendo o que é.
E pode ser que fique pior ainda, hein? No sentido do sofrimento, mas no sentido das bênçãos de Deus, eu vou dizer, vai ficar muito melhor. Eu creio que nós veremos coisas que você não fazia nem ideia que você veria. Eu creio porque a palavra diz isso. É a palavra. A palavra de Deus não falha. O Espírito Santo é o mesmo que caiu no dia de Pentecostes. Das primeiras chuvas, é o mesmo Espírito Santo. Você faz ideia do que é isso? Ele está pronto. Ele sempre esteve pronto. Ele sempre esteve pronto. O que ele está esperando então? A falha está nele? Não, está em nós. Ele está esperando que a igreja esteja pronta. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que acontece? O que vai acontecer? Eu ouvirei do céu. Aleluia! Continua se humilhando, continua clamando, Deus está ouvindo. E daqui a pouquinho, ele já começou a dar alguns sinais do que vai acontecer. Mas eu estou esperando por grande chuva. Aleluia! Glória a Deus! Em maior abundância. Deus deu uma promessa à igreja. Agora é claro, é evidente que a igreja se desviou dessa promessa. Caiu nas tradições. Caiu na tradição de determinados quadros na igreja. Caiu em tradições que quando você vai ver onde está isso na palavra, não tem. Mas sempre foi feito assim. Aprendemos assim. Caiu no comodismo. Naquela ideia de que é um homem que tem que ter a unção. E quando aquele homem fala, a igreja então acende na unção. Nós vamos aprender que não é assim que a Bíblia mostra. Não na Nova Aliança, não no Novo Testamento. A igreja se afastou caindo na tradição, no comodismo, na frieza e na idolatria. Não pense você que é brincadeira, não. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é a idolatria. Não importa, você pode pegar algo que realmente, se você pegar algo que é de Deus e fazer daquilo um ídolo para você, aquilo se torna idolatria, Deus não vai concordar com aquilo. Nós vamos falar na serpente de bronze, não é? Depois, mais à frente na mensagem, se não der hoje, a gente fala amanhã. Eles fizeram da serpente de bronze um ídolo. Deus não se agrada. Deus detesta. Ele não só não se agrada, como ele detesta mesmo. Ele não suporta nada que esteja entre você e ele. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. O pastor Júnior não é o seu mediador. Não existe pastor, apóstolo, profeta, seja evangelista, seja o que for, que esteja entre você e Deus. Não, isso na Nova Aliança não existe. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia! Você tem livre acesso ao Todo-Poderoso através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Ei, coisa boa! Então nós ouvimos a primeira parte da sua palestra e amanhã, permitindo o Senhor, nós concluiremos. Um abraço a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o vosso dia seja repleto das bênçãos de nosso Salvador.